volta ao tabuleiro depois de um tempo, e o tabuleiro não é mais o mesmo. Ou talvez tu não seja mais o mesmo. Ou ainda, talvez quem mudou não tenha sido nem tu, nem o tabuleiro, mas todo o universo do jogo. Começamos este episódio com uma pergunta que assombra o mundo do Go desde 2016. Quem ganhou? A inteligência artificial ou a humanidade? Bem-vindos ao Go no Pampa, o podcast onde tradição e estratégia se cruzam como linhas num tabuleiro de 19x19. Essa pergunta sobre inteligência artificial não é uma pergunta simples, nem deveria ser. É daquelas perguntas que atravessam o tabuleiro de um canto a outro, sem pressa, como um moiô espalhado pelo horizonte. Pergunta grande, resposta grande. Prepara a cuia, te ajeita na cadeira e empezamos. Quando a gente fala das partidas de 2016, muita gente imagina que foi só mais um confronto entre humano e máquina. Mas, para quem joga Go, foi um terremoto cultural. Isidore, o garoto prodígio, um dos poucos jogadores com título mundial e estilo tão próprio que dava para reconhecer suas partidas sem ver o nome. Agressivo, intuitivo, criativo, capaz de fazer surgirem flores onde ninguém enxergava a terra. E do outro lado, AlphaGo. Não um programa normal desses antigos que tentavam calcular tudo por força bruta. Era algo novo. Uma rede neural profunda, treinada em milhões de partidas e refinada no autoaprendizado. Pela primeira vez, um software parecia entender Go, não só calcular. Quando anunciaram o confronto em Seoul, muita gente achou que seria vitória tranquila de Isidore. Afinal, Go é um jogo de intuição, fluxo, sensibilidade, algo que parecia muito humano. No primeiro jogo, tudo começou relativamente normal. Até que não. A IA fez movimentos que, para os analistas, eram estranhos. Invasões prematuras, trocas esquisitas, uma forma de jogar que parecia imprudente, até que se revelava útil e irrefreável. Uma quebra de paradigma atrás da outra. Nos bastidores, depois daquele primeiro jogo, Isidore apareceu abatido. Numa entrevista breve, ele usou a expressão "foi chocante". Ele não explicou muito, apenas disse que a partida havia mostrado uma força que ele não esperava. No segundo e terceiro jogos, AlphaGo foi ainda mais avassalador. Jogadas profundas, equilíbrio impecável, leitura fria. Isidore parecia enfrentar um adversário que não cansava, não tremia, não hesitava. E então veio o quarto jogo. O jogo que virou mito. O clima era denso. A série estava 3-0 para o AlphaGo. Isidore parecia mais leve, paradoxalmente, como se, sem a expectativa de vitória, pudesse finalmente jogar solto. No movimento 78, Isidore fez a famosa jogada que o mundo inteiro passou a chamar de a jogada divina. Ele não usou essa expressão, isso foi atribuição dos fãs. O que ele comentou foi que tentava jogar de alguma maneira inovadora, inesperada e confusa, para lutar contra um oponente inovador, inesperado e confuso. Foi muito mais simples e humano. Sentiu que ali havia uma oportunidade. A jogada virou símbolo. Os analistas se emocionaram. A sala do jogo, silenciosa como um templo, pareceu respirar de novo. Isidore venceu, e a humanidade respirou junto. Após o quarto jogo, disse nunca ter sido tão aplaudido em toda a sua carreira. Enfim, no jogo 5, AlphaGo venceu novamente. Placar final, 4-1. Mas aí entra o ponto fundamental. Esse desafio nunca foi só sobre vitória ou derrota. Foi sobre fronteira. Sobre o lugar onde a criatividade humana encontra algo que parecia impossível. Ao mencionar AlphaGo, Isidore sempre repetia ideias ligadas à humildade, ao choque intelectual
e ao reconhecimento de que o Go havia entrado em uma nova era. Depois de 2016, os jogadores profissionais do mundo inteiro tiveram que aceitar uma realidade nova. Não existia mais treino profissional sem inteligência artificial. No início, havia resistência. Muitos jogadores diziam que a IA fazia movimentos que não faziam sentido. Outros falavam que aquilo era Go não humano, cheio de invasões prematuras e defesas estranhas. Mas, quando os profissionais começaram a enxergar o padrão por trás do caos, tudo mudou. Hoje, ferramentas como AI Sensei ou KataGo fazem parte da rotina de milhares de jogadores. Elas permitem a qualquer pessoa ver a porcentagem de vitória de cada jogada, pontos onde o jogador perdeu iniciativa, movimentos dominantes, erros estratégicos e até erros humanos, aqueles descompassos emocionais, análises profundas que antes só existiam para quem tinha acesso a laboratórios profissionais. O impacto disso é transformador. Um amador de 10º Q hoje, com acesso a IA, pode entender conceitos difíceis de explicar com clareza. A pedagogia mudou, os josekis mudaram, o próprio conceito de certo e errado perdeu rigidez. É quase como uma história de democratização, e a gente vai voltar para isso depois. A IA reduziu a distância entre o iniciante e o mestre e, de certa forma, fez o Go ficar mais próximo do público geral. Mas, claro, não substituiu a academia humana, não substituiu o professor, só ampliou o horizonte. É como se o jogador pudesse treinar com um mestre silencioso, paciente, preciso, incansável, e depois voltar para a mesa para pensar com seu próprio coração. Nascido em 1997, Ke Jie é um jogador chinês profissional nono dan, 7º no ranking mundial no momento em que grava este episódio e respeitado como um dos maiores nomes da atualidade, representando o equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade no Go. Em 2017, quando já era considerado um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor, Ke Jie jogou 3 jogos oficiais contra o AlphaGo Master, este já mais avançado do que o AlphaGo Lee, que jogou contra Isidore em 2016. No segundo jogo, de acordo com um tweet do criador do AlphaGo enquanto o jogo acontecia, Ke Jie jogou de maneira perfeita nos primeiros 50 lances do jogo, de acordo com o próprio AlphaGo. Isso nunca tinha acontecido. Ainda assim, frente àquela força insuperável, Ke Jie perdeu os 3 jogos. Embora tenha dito que jamais jogaria contra a inteligência artificial novamente, disse também, abre aspas, depois das minhas partidas contra o AlphaGo, eu reconsiderei o jogo fundamentalmente, e agora posso ver que essa reflexão me ajudou muito. Espero que todos os jogadores de Go possam contemplar a maneira do AlphaGo de pensar e seu entendimento do jogo. Embora eu tenha perdido, descobri que as possibilidades do Go são imensas e que o jogo continua progredindo. Fecha aspas. Hoje, Ke Jie continua sendo uma grande inspiração, principalmente por sua capacidade incrível de se adaptar e de se reinventar. A diferença de estilo entre IA e humano não é pequena. E não é só técnica, é psicológica, filosófica e estética. A IA não tem medo, não sente perda, não sente apego a grupos. Ela abandona pedras com facilidade assustadora, como se elas nunca tivessem existido. Um humano abandona pedras com dor, com hesitação, com aquele será que vale a pena? Será que minha decisão é a melhor decisão agora? Humanos, por instinto, respeitam molduras grandes. A IA não respeita nada além da taxa de vitória. E para a IA, não importa se ela ganha por pouco. Ela quer ganhar e pronto. Por isso é tão absolutamente difícil de saber exatamente o quão forte é a máquina, porque quando ela tem certeza da vitória, ela começa a fazer jogadas que podem ser muito menos eficientes simplesmente porque são seguras, e ela está segura de que pode vencer, mesmo sendo menos agressiva. No início,
Podia existir um choque inicial quando jogadores fortes começaram a treinar com IA. Jogadas que pareciam feias ou inadequadas são, na verdade, extremamente eficientes. Extensões pequenas, cortes inesperados, trocas que parecem ruins, mas criam um equilíbrio global. É quase como se a IA tivesse revelado um Go que sempre esteve lá, mas que a humanidade ainda não tinha descoberto. Um Go paralelo. Existe um termo usado por alguns profissionais chineses, o Go da Segunda Era. A primeira era seria o período humano-mestre. A segunda, o período híbrido humano-máquina. E existe uma beleza nisso. No artigo intitulado "A IA está reconfigurando a forma como os melhores jogadores de Go do mundo pensam", por Michelle Kim, na revista MIT Technology Review, em 27 de fevereiro de 2026, lemos que 10 anos após uma vitória histórica, a IA agora domina o treinamento em Go, e os jogadores estão tentando entender o que isso significa para o jogo. E trago aqui alguns trechos traduzidos. De um lado, ouvimos Isidore, que se aposentou 3 anos após sua derrota para o AlphaGo em 2016, dizendo que, abre aspas, o Go se tornou um esporte mental. Antes da IA, buscávamos algo maior. Eu aprendi Go como uma arte, mas se você copia suas jogadas de um gabarito, isso já não é mais arte. Fecha aspas. Por outro lado, ouvimos a jogadora profissional nono dan, Kim Tae-yong, dizendo que a IA parece estar pensando em uma dimensão superior. E quando tenta aprender com a IA, ela acrescenta: trata-se menos de pensar racionalmente em cada jogada e mais de desenvolver um sentimento instintivo, uma intuição. Em 2024, Kim Tae-yong ganhou destaque ao vencer os playoffs da pós-temporada da Liga Coreana de Go. Ela foi a única mulher no torneio. Treinar com IA deu a Kim Tae-yong nono dan uma confiança recém-descoberta. Analisar as jogadas de jogadores homens com IA destruiu a aparente infalibilidade deles. Abre aspas. Antes, eu não conseguia medir o quão fortes eram os principais jogadores homens. Eles pareciam invencíveis. Agora, sei que eles cometem erros e que suas jogadas nem sempre são brilhantes. A IA quebrou a barreira psicológica. Fecha aspas. Mesmo que a IA seja uma professora opaca, ela é democrática. Ela potencializou enormemente o treinamento de jogadoras de Go, que por muito tempo foram consideradas azarãs no jogo. Por décadas, treinar significava estudar sob a orientação de jogadores homens de elite, e as partidas mais competitivas aconteciam em círculos masculinos difíceis de acessar, diz Nam Ji-hyung, professora do departamento de Baduk na Universidade Myongji. Abre aspas, as jogadoras nunca tiveram acesso a essa experiência, mas agora elas podem estudar com IA, o que tornou o ambiente de treinamento muito mais favorável. Fecha aspas. Shin Jin-seo, nono dan profissional, o jogador ranqueado como número 1 do mundo, encontra significado em seu jogo. Abre aspas. Eu posso jogar um tipo de Go que conta uma história que apenas um humano pode contar. Fecha aspas. Após sua aposentadoria, Isidore buscou uma nova profissão na qual pudesse ter vantagem como humano. Ele começou a criar jogos de tabuleiro, dar palestras e ensinar estudantes em uma universidade. Em suas palavras, estou procurando um novo campo em que eu possa me divertir e me destacar. Mas, ultimamente, ele se sente mais esperançoso em relação ao jogo que deixou para trás. Abre aspas. É o sonho de todo jogador de Go disputar uma partida prima. E aqui ele faz menção a um jogo de brilho técnico, sem erros, travado no fio da navalha entre jogadores de força equivalente. É como uma miragem, diz Isidore rindo. Talvez a IA possa nos ajudar a jogar uma partida prima. Shin Jin-seo, número 1 do mundo, espera conseguir isso.
Para ele, a IA é uma professora, uma companheira e uma estrela guia. Citando: "Posso ser um dos jogadores humanos mais fortes, mas com a IA por perto, não posso ser arrogante. A IA me dá um motivo para continuar evoluindo." Em entrevistas mais antigas, Isidore tocou num ponto crucial. As máquinas podem jogar melhor, mas não podem sentir. A inteligência artificial pode encontrar movimentos brilhantes, mas não sente esforço, angústia, orgulho, alívio, tensão, desejo de superação. A máquina não faz esforço. Nós que jogamos, mesmo que iniciantes, temos alguma ligação emocional com o Go. A relação com a infância, com o tempo, com disciplina, com amigos, com frustração, com maravilhamento. A IA é incrível, mas não vive vida, não tem biografia, não envelhece, não aprende com dor. E aí está o coração da coisa. Go não é só cálculo, é expressão. A máquina expressa eficiência, o humano expressa existência. Chegamos na pergunta do episódio. E ela não tem resposta binária. A IA venceu partidas. Chegou a um nível inalcançável. Mas e quanto ao que realmente significa vencer? O mundo aprendeu mais sobre Baduk em 10 anos pós-AlphaGo do que nos 100 anteriores. Linhas esquecidas voltaram. Formações antigas foram reinterpretadas. Conceitos fundamentais mudaram. O estudo ficou mais acessível, amadores melhoraram mais rápido, profissionais elevaram o nível global. Se uma derrota produz crescimento, dá para chamar isso de derrota? E tem ainda outro ponto. A IA libertou jogadores profissionais do peso de serem máquinas perfeitas. Agora, eles podem ser humanos, podem errar, ousar, experimentar caminhos pessoais, porque sabem que o ideal matemático já foi ocupado por outra entidade. Dessa forma, o Go ficou mais humano, não menos. Nos torneios pós-IA, o que se vê são estilos mais diversos, mais soltos, jogadores tentando equilibrar eficiência e criatividade. O combate entre ego e intuição ficou mais visível. E a imprevisibilidade humana parece até mais charmosa agora que existe um espelho perfeito ao lado. Então, quem ganhou? Se olharmos só o placar, a IA. Se a gente olha o espírito, a humanidade ganhou novos olhos. O que a IA fez foi ampliar o jogo e ampliar o humano. Num certo sentido, AlphaGo jogou uma pedra fora do tabuleiro e essa pedra caiu na história, abalando tudo, reorganizando tudo, abrindo espaço para um novo tipo de florescimento. O episódio termina como começa. Uma respiração lenta, um momento de quietude e a pergunta do título vira outra. Não quem ganhou, mas o que ganhamos quando perdemos. A gente ganhou profundidade, ganhou humildade, ganhou curiosidade renovada e ganhou a chance de enxergar o Go como um espaço onde máquinas e humanos convivem, não como rivais, mas como descobridores. A IA revelou isso de um jeito brutal e bonito. O tabuleiro continua aí, um universo inteiro. E a pergunta que deixo para ti, ouvinte: o que a gente vai fazer com esse novo universo aberto? Escreve nos comentários ou manda pra gente no Instagram, @clubepampago. O podcast Go no Pampa nasce para celebrar o encontro entre o velho e o novo, entre o leste e o sul, entre mente e coração. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e fica o convite. Se tu é de Caxias do Sul ou da Serra Gaúcha, vem jogar Go com a gente. Um grande saludo a todos e até a próxima.